Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT, aula de número 91. Vamos começar? Para essa aula, nós vamos estudar as leis de Kirchhoff, as leis dos nós e a lei das malhas. E também vamos comentar a respeito das regras no percurso das malhas, tá certo? E vamos também resolver 3 exercícios aí do nosso material. Então prepare seu caderno e vamos começar. As leis de Kirchhoff. Bom, as leis de Kirchhoff, elas resolvem bastante aí, facilitam bastante a resolução de circuitos. Porém, quanto maior a quantidade de malhas no circuito, mais equações você vai ter para resolver, tá certo? Mas vamos lá. Primeira lei é a chamada lei dos nós. Na verdade, isso aqui é a conservação da carga elétrica. Estabelece simplesmente que a quantidade de carga elétrica que chega no nó tem que ser igual à quantidade de carga elétrica que sai no nó. Em resumo, aqui nós temos a soma das intensidades de corrente que chegam ao nó tem que ser igual à soma das intensidades de corrente que deixam o nó, tá certo? E a segunda lei é a lei das malhas. Quando percorremos uma malha no mesmo sentido, é nula a soma algébrica das DDPs encontradas em cada dispositivo do circuito. Vamos ver como é que funciona isso? Vamos pegar aqui um circuito de 2 malhas. Eu já discriminei aqui as malhas alfa e beta, tá certo? E já até estabeleci aqui o sentido de giro aqui nas malhas. Você pode escolher o sentido que você quiser, tá certo? Nesse caso aí, os dois são anti-horário, mas poderia ser um horário, o outro anti-horário, sem problema nenhum, tá? Só que você tem que obedecer algumas regrinhas. Olha só, no caso aqui, já no nó A, estabeleci que a intensidade de corrente I1 está saindo do nó A, tem que ser igual à soma das intensidades de corrente que estão chegando no nó A, I2 mais I3. Pronto, já estabeleci aqui a lei dos nós, ok? Agora, partindo aí do terminal A ou do nó A, vamos fazer o giro aqui, olha, na malha alfa, tá certo? No sentido anti-horário para você que está observando aí a tela do seu dispositivo. Então, saindo do A, eu vou para esse ponto aqui, olha. Repare que eu estou no menor potencial, tá certo? Então, quando eu pegar a DDP, a diferença de potencial entre A e esse ponto, tem que ser negativo, porque o potencial de A é menor. Então, olha, eu encaro como sendo aqui o primeiro sinal aqui desse dispositivo, que pode ser um gerador, pode ser um receptor, a regra vale para os dois, tá certo? E pegando a força eletromotriz ou contra eletromotriz, tanto faz, então vai ficar menos E1, tá certo? Do contrário, se eu estivesse percorrendo aqui, claro, se fosse no sentido horário, partindo desse ponto, seria mais E1. Mas eu estou percorrendo no sentido anti-horário, então menos E1, sem problema, tá? Não tem segredo nenhum. Continua. Agora, eu vou percorrer o resistor R4. Quando eu passar aqui no resistor R4, eu estou percorrendo no mesmo sentido da corrente. Então, eu estou indo do potencial maior para o potencial menor. Então, vai ficar mais R4 vezes I1, tá certo? É assim que funciona. Então, vamos lá. Então, para a malha alfa, começando aqui do nó A, menos E1. Continuando aqui o percurso. Vamos passar aqui no R4, mesmo sentido da corrente. Então, vai ficar mais R4 vezes I1, tá certo? Chegamos em B, agora temos que retornar ao ponto A, ao nó A. Então, vamos subir aqui pelo R1. Também estou percorrendo o resistor R1 no mesmo sentido da corrente I2. Então, vai ficar mais R1 vezes I2. Chegamos novamente aqui no terminal A, ou seja, no mesmo potencial, então a soma tem que ser igual a zero, tá certo? Obedecendo aí a lei das malhas, ok? E temos que seguir essas regrinhas aí no que se refere aos dispositivos de gerador ou receptor, tanto faz, a regra vale para os dois, e também para os resistores, tá certo? Vamos agora percorrer a malha beta. Claro, no mesmo sentido aqui, olha, no sentido anti-horário, mas eu poderia ter adotado sentido horário também sem problema nenhum, tá? Você não precisa adotar o mesmo sentido, tá certo? Mas você tem que ser coerente com as regrinhas. Então, vamos lá. Percorrendo a malha beta, tá? Vamos partir aqui, olha, do terminal B, do nó B. Então, vamos lá. Encontramos esse dispositivo aqui. Olha o primeiro sinal. Então, vai ficar mais E2. Estou saindo do potencial maior para o potencial menor.
Então, a DDP vai ser positiva, então mais E2, tá certo? E olha, estabelecido aqui o sentido da corrente I3. E vamos percorrer o resistor R2 no mesmo sentido da corrente R3. Então, vai ficar mais R2 vezes I3. Vamos continuar o nosso trajeto. Chegamos aqui no R3, no mesmo sentido da corrente I3. Então, vai ficar mais R3 vezes I3. Chegamos aqui no A. Vamos descer, porque a gente tem que voltar no B. Tá certo? Agora que eu passei aqui no R1, no sentido contrário ao da intensidade de corrente I2, então vai ficar menos R1 vezes I2. Tá certo? Porque eu estou indo do potencial menor para o maior. Tá certo? Estou subindo aqui a correnteza, vamos pensar assim, tá? Então, menos R1 vezes I2, chegamos no B novamente, isso tem que ser igual a zero. Pronto, então na verdade aqui você pode ter 3 incógnitas, seriam as intensidades de corrente, por exemplo, tá certo? E 3 equações, tá? Um sisteminha aí para você resolver, ok? Se você não quiser usar a lei dos nós, tá? Você poderia pegar uma malha maior aqui, olha, dando a volta na malha maior, tá certo? Então, na verdade, aqui eu tenho a malha beta, né, a malha beta, a malha alfa, essas duas malhas menores, e teria a malha maior. Poderia percorrer a malha maior, e aí eu não precisaria utilizar a lei dos nós, tá certo? Mas é muito comum utilizar a lei dos nós para a gente percorrer aqui o circuito com mais facilidade. E lembre-se, você não pode estabelecer o sentido das correntes de tal forma que todas as correntes estão chegando num determinado nó. Não, não vai funcionar, tá certo? Uma, por exemplo, tem que estar saindo. E eu estabeleci aqui a corrente I1 saindo, tá? E duas chegando. Poderia colocar duas, como até duas chegando, uma saindo, tá certo? Mas sempre tem que ter alguém saindo. Não pode ter todo mundo chegando, não, tá? Senão você realmente vai errar aí a resolução do circuito, tá certo? Então aí, as leis de Kirchhoff elas facilitam bastante, né, quando você percorre as malhas. Mas repito, quanto maior a quantidade de malhas aqui, maior o número de equações. Aí o sistema começa a ficar um pouquinho mais complexo. Talvez você tenha que usar as técnicas de escalonamento, por exemplo, que você deve ter aprendido lá na matemática, ok? Então vamos lá, vamos começar os nossos trabalhos. Peguem o nosso material na página 71, questão de número 28. Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado e também observado com bastante atenção o circuito que foi colocado no enunciado. Então vamos lá, vamos para a solução. Bom, ele quer saber aí se é verdade que a intensidade de corrente aí vale 2 amperes. De fato, observe o seguinte, você tem aí dois dispositivos que são geradores associados em série, você ainda tem aí uma associação em série e seguida de uma associação em paralelo, não é isso? Então você vai resolver a associação em série, achar a resistência equivalente, logo em seguida vai resolver a associação em paralelo, né, dessa série com outro resistor que está em paralelo, tá certo? Achar a resistência equivalente e aplicar a lei de Ohm-Pouillet generalizada. Você tem aí, no caso, a soma de duas forças eletromotrizes, tá? Você não tem receptor, tá certo? E a resistência equivalente de todo o circuito, já levando em consideração as resistências internas dos dispositivos aí. Então, achou aí a corrente de 2 amperes, então é verdadeiro. O próximo item. Repare no circuito que você tem um ponto que está aterrado, que é exatamente o terminal do gerador aí, que tem uma força eletromotriz de 10 volts. Tá certo? Então você tem aí esse aterramento, e esse aterramento significa que esse potencial vale zero. E eu chamei esse ponto aí de ponto Q, e o potencial desse ponto Q vale zero. Uma vez que você já estabeleceu a corrente no circuito, no caso aí 2 amperes, você pode percorrer, por exemplo, a resistência, tá? Só a resistência externa. Você já achou a resistência equivalente da série logo em seguida em paralelo. Tá certo? Você já tem mais 2 resistores associados em série, você tem a resistência equivalente aí, valendo 5 ohms, vezes a corrente de 2 amperes, 10 volts. Então, essa DDP entre o ponto P e esse ponto aí do terminal, que eu chamei de Q, a DDP vale 10 volts, como o ponto Q tem um potencial nulo, zero, é porque o potencial de P ele vale 10 volts. Então, verdadeiro esse item, tá? E o último item, ele quer saber qual é a potência dissipada aí no resistor, tá certo? Então, você já tem a corrente que o percorre, tá vendo que é uma associação em paralelo. Como as resistências são idênticas, metade da corrente para cada um, tá? 2 amperes são metade para cada um, a potência dissipada aí, 4 watts.
Tá? Então, esse item é verdadeiro, que vai me dar aí como a resposta correta, letra D. Ok? Questão bem interessante essa questão aí da AFA, né? Próxima questão ainda agora já da página 72, questão de número 29. Bem interessante essa questão. Por isso que é bom você prestar bastante atenção no que foi colocado no enunciado, tá certo? E também observar como foi estabelecido o circuito, o desenho do circuito. Então vamos lá, vamos para a solução, que eu já estou pensando que você está lendo essa questão aí, ok? Então vamos lá. Olha só. A diferença de potencial estabelecida nesse circuito aí é um circuito de ponte de Wilson, né? Você já observou isso, tá certo? É a DDP fornecida pelo gerador, tá? Como você tem a intensidade de corrente, então a DDP do gerador valendo aí 2 volts, tá certo? Agora imagine que toda essa associação aí da ponte de Wilson vai me dar uma resistência equivalente, ok? A DDP vale 2 volts, a resistência equivalente eu quero saber, e a intensidade de corrente aí eu vou usar esse 1 ampere que foi dado aí no enunciado, acusado aí pelo amperímetro, não é isso? Então, nós temos aí uma resistência equivalente de 2 ohms, ok? Bom, guarde esse resultado aí, ok? Bom, então vamos lá. Como o galvanômetro não acusa passagem de corrente, né, esse circuito de ponte de Wilson está em equilíbrio. Então, você pode estabelecer o seguinte, que o produto das resistências cruzadas tem que ser igual. Então, R1 vezes R3 igual a R2 vezes R4. Mas ele deu aí uma coisa no enunciado, ele foi ajustando o R3, que é um reostato, a ponto do R3 obter esses valores que foram colocados no enunciado, tá certo? Então, já substituí aí o que foi colocado no enunciado e eu descobri que o R4 é exatamente igual ao R1, tá certo? Bom, agora, se é um circuito de ponte de Wilson, repare o seguinte, eu tenho aí associados em série o R2 com R3, o R1 associado em série com R4, tá certo? E eu tenho uma série em paralelo com outra, por isso que eu já peguei aqui o produto sobre a soma das séries, tá certo? Então, repetindo, o R2 em série com R3 está em paralelo com o R1 em série com R4, tá certo? Então, eu achei a resistência equivalente tudo em termos de R1, porque eu peguei os dados que foram colocados no enunciado, em termos de R3, R2 e R1. Tá certo? Se tiver dúvida, volta lá. Bom, agora que eu tenho a resistência equivalente aí do circuito de ponte de Wilson, e eu já sei que essa resistência equivalente está valendo 2 ohms, encontramos aqui, olha, 2 ohms. Então, eu vou encontrar que o R1 vale 3 meios de ohm. Como todos os resistores são dados em termos de R1, como ele quer a soma, eu vou encontrar 9 ohms, tá certo? O que vai me dar como alternativa correta, letra A. Olha que questão interessante essa questão aí da escola naval, né? Bem interessante aí, aplicando aí a associação de resistores no circuito de ponte de Wilson. Então vamos lá, vamos para o nosso último exercício de hoje. Página 72, questão de número 30. Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado e observado o circuito que ele te forneceu. Então vamos lá, vamos para a solução. Bom, o circuito está um pouco complexo, né? O que você faz então? Vamos tentar abrir esse circuito e deixar ele um pouquinho mais próximo do que nós conhecemos, porque me parece também que é um circuito semelhante a uma ponte de Wilson, não é verdade? Então vamos lá, pegar aí novamente os terminais C e D, tá? Os mesmos aí do circuito, tá certo? O A e o B, tá? E agora vamos fazer as ligações. Por exemplo, do C e o D eu tenho uma resistência aí valendo 0,5 ohms, né? Ligando esses dois terminais, tá? Só observar no circuito original, tá certo? Entre A e C eu tenho aí esse E2 valendo 4 volts de acordo com o enunciado, tá certo? Entre A e D eu tenho uma R4, né? Uma resistência R4 valendo 4 ohms. Entre B e C, uma resistência R2 valendo 1 ohm, ok? E finalmente aqui, olha, entre D e B, uma força eletromotriz valendo E1, tá certo? Faltou um resistor, não é verdade? É o que está ligando aí os terminais B e A, R3 valendo 2 ohms. Olha aí, agora o circuito está mais ou menos com uma cara aí de ponte de Wilson, não é? Por que eu estou dizendo isso? Porque ele afirma aí que entre C e D não tem passagem de corrente, então esse resistor R1 ele não funciona, tá certo? Então, olha, é bem cara de ponte de Wilson. Claro que aqui não dá para você pensar em produto cruzado de resistores,
Até porque quem está cruzado com E2 é o E1, tá? Então não vai dar certo esse produto aí, não é por aí que a gente faz a conta, tá certo? Mas vamos lá. Olha só, eu vou estabelecer aqui o sentido das correntes, tá certo? Eu vou chamar de corrente I1 uma corrente que percorre o resistor R4, tá? Isso porque eu estou imaginando que esse E1 aqui é um gerador, tá? De acordo com o enunciado, tá certo? Então ele está mandando uma corrente I1 aqui para o R4, ok? Bom, eu posso escrever o seguinte: a diferença de potencial entre D e A, tá certo? É exatamente igual à diferença de potencial entre C e A. Isso porque os potenciais de C e D são iguais, uma vez que não tem passagem de corrente nesse resistor, tá certo? Então, eu estou usando exatamente essa questão aqui da ponte Wilson, tem os mesmos potenciais, tá certo? Agora, quem é a diferença de potencial entre D e A? 4 ohms, que por sua vez vale 4 volts. 4 ohms, não, é 4 vezes I1, né? 4 vezes I1, que por sua vez vale 4 volts. Portanto, eu já descobri essa corrente I1, ela vale 1 ampere. Tá certo? Bacana. Bom, agora eu vou estabelecer aqui o sentido da corrente I2, tá? Até por conta desse dispositivo aqui, ó. Tá mandando uma corrente aqui, olha, passando no R2. Então, estou chamando de I2, tá certo? Essa corrente que passa por ele, ok? E aqui, olha, chegando em B, essa corrente se divide em duas partes. Uma parte vai passar para o E1, que é o I1, tá certo? E a outra parte desce. Então, a diferença aqui, né, I2 menos I1, está descendo aqui para passar nesse resistor de 2 ohms, ok? Então, vamos lá. Agora, eu vou percorrer a malha B, C, A e voltando para o B, tá certo? Usando aí as leis de Kirchhoff, né? Então, vamos lá, percorrendo essa malha B, C, A, B, tá? Aqui, ó, essa malha maior, tá certo? Sem problema, tá? Tem esse cara aqui no meio, não tem problema. Você está percorrendo a malha maior, tranquilo, tá? E obedeça aí as regrinhas. Por exemplo, olha só, eu tenho aqui R2 que vale 1 ohm vezes I2, tá certo? Só que eu estou indo no sentido contrário ao da corrente. Então, por isso que eu escrevi aqui, olha, menos 1 vezes I2, ou seja, menos I2. Tá certo? Vamos embora. Chegamos aqui no C, olha aqui, o primeiro sinal é o positivo aqui, olha. Então, mais 4, ok? Chegamos aqui no A, agora vamos descer. Chegamos aqui no R2, ou melhor, R3, né? Com 2 ohms. Então, vai ficar 2 vezes I2 menos I1. Só que eu estou indo no sentido contrário ao da corrente. Por isso que eu tenho aqui menos 2 I2 menos I1. Mas o I1 vale 1 ampere. Pronto, vamos substituir aqui logo e vamos resolver essa equação para o I2. Tudo tem que ser igual a zero, né? Chegamos aqui no B, demos a volta, tem que ser igual a zero. Então, o I2 fica valendo aí 2 amperes. Tá certo? Agora que eu tenho a intensidade de corrente I2, eu posso descobrir quanto é que vale o E1. Tá? Olha, repare o seguinte, como os pontos C e D têm o mesmo potencial, tá? Então, calcular a diferença de potencial entre D e B é a mesma coisa que calcular a diferença de potencial entre C e B. Tá certo? Então, o E1 é a diferença de potencial entre D e B, tá? Repetindo aqui, olha, diferença de potencial entre D e B, que por sua vez vai ser igual à diferença de potencial entre C e B, porque o C e o D têm o mesmo potencial, tá certo? E a diferença de potencial entre C e B vale 1 vezes 2, ou seja, 1 vezes 2 amperes, então 2 volts. Esse é o valor do E1, tá certo? O que me dá como alternativa correta a letra B, tá? Se você quiser, só para você exercitar, percorra aqui, olha, a malha B, D, A, B de novo. Tá certo? E você vai encontrar o E1 do mesmo jeito, olha. Percorra. Menos E1, mais R4 vezes I1, que vale 1, né? Tá certo? Então, mais 4. Menos 2, que multiplica I2 menos I1. Tá certo? Vai ficar menos 2. Tem que ser igual a zero. Então, você vai encontrar o E1 também valendo 2 volts se você percorrer essa malha. Ok? Bom, terminamos por aqui.
Basicamente terminamos o assunto aí da parte de eletrodinâmica, tá certo? Nas próximas aulas nós vamos concluir a resolução dos exercícios do nosso material e teremos provavelmente mais algumas questões extras para resolver. Tá certo? Estão gostando das aulas? Bacana, né? Então compartilhe o vídeo com os colegas e não se esqueça de dar o joinha, tá certo? E se você não é inscrito no canal, não cometa essa insanidade de ficar de fora. Se inscreva e ative o sininho. Te vejo aí na próxima aula. Até lá!